Neste semestre, estamos estudando a revista Lições Bíblicas, a Escola Dominical, Aviva a Tua Obra. Esse foi o trimestre, do mês de janeiro, fevereiro e vai até março. Nós agora estamos estudando a lição número 7. Essa lição do número 7, que fala sobre Estevão, como foi a vida de Estevão, como foi que ele morreu, Só vai contar sobre o mártir de Estevão. Essa é a lição número 7 dessa semana. Só que esse vídeo tô postando um pouco atrasado, já gravei. Eu fui da semana passada, tô dando a abertura. Aqui, Estevão, um mártir avivado. A lição número 7. Nós estamos atrasados. Essa lição foi no mês. Era pro dia 12 de fevereiro. Só que nós estamos com uma semana atrasada. Estamos fazendo. Mas o que importa é estudar. Aqui. Esta é a lição da agora. Fico com mais uma lição aí, tá? Mais um estudo, Lição Bíblicas. É a revista, Nosso primeiro trimestre, 2023. Eu queria trazer desde a primeira lição, mas não deu como. Aí eu gravei agora a lição número 7. E daqui por diante eu vou dar continuidade, tá? Nessa semana eu vou gravar a lição número 8, tá bom? E desde já, peço a você se inscreva no meu canal, dá seu like, compartilha. E vamos que vamos, mais um vídeo aqui no canal. Agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de mais uma noite estarmos na sua santa presença. Agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos deu. E a cada irmão que aqui está, para nós juntos aprendemos a palavra do Senhor. A lição de número 7, que nós vamos abordar nessa noite, tem por tema Estevão, um mártir avivado. Convido os irmãos, logo após as duas leituras do textual em Verdade e Prática, a estarem abrindo as vossas Bíblias em Atos capítulo 6, do verso 8, e depois nós leremos do verso até o 10 do capítulo 6, depois Atos 7, do 54 a 60. Mas antes, o textual nos diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versos 55 a 56. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Agora nós faremos a nossa leitura bíblica em classe. Primeiro texto, Atos capítulo 6, dos versos 8 a 10. Inicialmente nós faremos essa leitura. Atos capítulo 6, versos 8 a 10. Diz assim o versículo 8: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de Libertos, e dos Sirineus e dos Alexandrinos, e dos que eram da Síria e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Agora nós vamos para o capítulo 7 de Atos e vamos ler a partir do versículo 54. Atos capítulo 7, verso 54. Vou ler o 54 e após os irmãos me ajudem, por favor. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração
e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, clamaram os ouvidos e arrebenteram unânime contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz ao Senhor: Não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, o adormeceu. Senhor, que está a tua palavra, nós oramos, ó Pai, pelos irmãos que aqui estão, se porventura alguns chegarem, Senhor, que possa também ser abençoado. Tome esse estudo, Senhor, que está sendo gravado, depois será reproduzido na rede social, para que mais pessoas, Senhor, que não te conhecem, tenham acesso também à tua palavra. E eu creio que será de grande valia e de grande edificação a nossa vinda nessa noite. Por isso, abençoa cada irmão que está aqui, cada obreiro que está aqui, e que seja renovado, que seja, ó Senhor, um obreiro, como Paulo diz a Timóteo, aprovado, Senhor. Que o Senhor nos aprove na tua obra, em nome do Senhor Jesus. Aqui na introdução, o comentarista ele diz o seguinte: o assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Então, inicialmente, irmãos, hoje nós vamos falar desse jovem Estevão, que foi, depois de Jesus Cristo, o primeiro mártir da igreja. A palavra mártir significa aquele que dá a vida pelo Evangelho. E esse jovem teve um papel muito fundamental na pregação do Evangelho. Nós vamos ver no decorrer da lição que Estevão, ele entra no contexto de uma necessidade. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele disse aos discípulos que se tornaram apóstolos, que eles deveriam estar em Jerusalém, que eles seriam revestidos do poder de Deus, e depois seriam testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e os confins da terra, e até em Samaria também. Porém, o Senhor Jesus deixou uma ordenança também para eles, que eles cuidassem das viúvas, e não deixassem de servir às mesas. Quando o Novo Testamento se inicia em Atos, os apóstolos estão obedecendo a voz de Jesus. Eles estão no cenáculo, orando e esperando esse revestimento do Espírito Santo. Quando em Atos capítulo 2, começa a narrativa bíblica, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Esse dia que já havia sido profetizado por Joel, capítulo 2, a partir do versículo 15 até o 26, que vai falar também do grande dia do Senhor. A promessa que Jesus falou para os apóstolos que eles seriam revestidos do poder, mas não só foram eles, mas toda a igreja que estava em perseverança, estava também em oração. E a partir do momento que eles receberam esse revestimento, eles começaram a fazer sinais e prodígios e maravilhas. Nós vemos que a primeira pregação de Pedro, que está a partir de Atos capítulo 2, a partir do verso 22, 15 em diante, nós vamos ver que o apóstolo Pedro ele começa a pregar e milhões de pessoas escutam aquela pregação
e aproximadamente 3.000 almas são batizadas e são salvas naquele dia. Só que acontece um problema. Aquelas pessoas vão começar a reclamar, porque a igreja está crescendo, mas e as viúvas? E os órfãos? Por ter poucas pessoas ali no serviço da obra, é que eles vão, pô, não é bom que deixamos de servir às mesas. Então eu te convido a abrir a Bíblia em Atos capítulo 6, para nós vermos isso, que é a iniciação dos primeiros obreiros do Novo Testamento, que são os diáconos. Atos capítulo 6. E vamos ler aqui o que o apóstolo estavam, Pedro, João e todos os apóstolos reunidos, o que eles estavam definindo diante da igreja. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Olha o que diz. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve grande reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então veja que após a pregação do Evangelho, em Atos capítulo 2, depois se estendeu, a igreja foi crescendo, os discípulos foram crescendo, a pregação continuou, porém esse cuidado estava passando no esquecimento. Qual vai ser a orientação de Pedro para aquelas pessoas? Versículo 12. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Então, aqui, inicialmente, esse é um dos primeiros cargos eclesiásticos no Novo Testamento. Porque nós sabemos que os apóstolos receberam esse título de Jesus, e a palavra apóstolo significa enviado. E depois, nós vemos esse segundo título que foi iniciado. Por que eu digo que o diaconato é o primeiro e não o apóstolo? Porque apóstolo só existiram 12 na Bíblia. Nós sabemos que Judas se suicidou. E quem entrou no lugar de Judas? Nós sabemos que lançaram a sorte ali, e um dos discípulos que estavam com ele entraram no lugar de Judas. E nós sabemos depois que o apóstolo Paulo, ele também é chamado de apóstolo, mas ele se considera como um dos menores dos apóstolos. Ele fala que foi gerado antes do tempo, porque ele considerava os originais, mas mesmo assim ele foi incluído como um dos apóstolos da igreja de Deus. Depois desse apostolado, nós vemos esse primeiro título como o diaconato, que era um serviço para cuidar da obra de Deus, cuidar das pessoas que estavam ali, mas inicialmente esse cuidado se absteve inicialmente das viúvas. Mas nós vamos ver que Estevão, ele não se obteve somente em servir as mesas. Aqui também falando do testemunho, no subtópico 1, Estevão usado por Deus. O nome Estevão aparece pela primeira vez nas escolhas dos diáconos em Atos 6, 3, 5, nós lemos aqui. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao quem diz o primeiro mártir. Era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheios de fé e de poder. Faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. No dia de hoje, oremos para que Deus levanta crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Após ele ser escolhido pelos apóstolos,
ele começou a pregar, fazer sinais, prodígio e maravilhas. Estevão também não só tinha como cargo de diácono, ele também era um evangelista, mesmo sem ter esse título, porque ele viajava, ele percorria ali aquelas cidades, evangelizando aquelas pessoas. E a palavra aqui, disputar, dá a ideia do quê? De debater. Era alguém que sempre estava ali em confronto, em choque real contra aquelas pessoas que tinham. Olha as cidades que Paulo menciona, não Paulo, mas Lucas menciona aqui. Estou com Paulo na mente porque depois nós vamos falar desse Saulo. Lucas menciona aqui que essas pessoas que debatiam com Estevão, eles eram libertinos de Cirineu, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e essas pessoas disputavam com Estevão. Então essas pessoas que ouviram Estevão pregar com sabedoria, explicar e fazer sinais, como eu disse, ele foi chamado como diácono para cuidar das viúvas, mas o ministério dele não se ateve somente a isso. Ele também foi usado em curas e maravilhas, mas também na pregação do Evangelho. E isso não soou bem aos seus adversários. Eles invejaram Estevão, perseguiram Estevão, e mais para frente nós vamos ver que eles contrataram uma falsa testemunha para mentir, dizendo que ele estava blasfemando contra a lei de Moisés e contra Deus. Porém, esse Estevão, algumas características me chamam a atenção. Eu volto o texto bíblico aqui para você, de Atos capítulo 6. Como a igreja estava precisando de servidores na sua obra, Deus, através dos apóstolos, pediram que escolhesse, e aqui está dizendo a partir do versículo 3, eu peço que você acompanhe na Bíblia: escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens, e aqui vem algumas características: de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre essa tarefa. Então, após ele se reunir e pedir para buscar essas 7 pessoas, Estevão foi um dessas pessoas convocadas. E a característica dessa pessoa deveria ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre a nossa tarefa. Então, 3 qualidades aí que eu quero que você preste atenção: boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então veja, para ser diácono na igreja em que Pedro era pastor, deveria ter esses 3 requisitos. É o que o texto diz a partir do versículo 3. Esses 7 diáconos deveriam ter essas características, para que aquele diácono fosse separado como obreiro na obra de Deus. Por quê? Porque a função deles deveriam ser separar a mesa, servir as mesas e distribuir aquelas cestas para aquelas pessoas que estavam sem alimento. Então deveriam ser pessoas de boa reputação. O que significa boa reputação? Alguém honesto. Alguém não como Judas, que passa a mão no dinheiro, mas alguém que tem honestidade na obra. Alguém que todas as pessoas conhecem aquela pessoa. Alguém que todo mundo conhece aquele CPF, aquele RG, como homem ou mulher de Deus. A segunda coisa que Pedro coloca aqui: cheios do Espírito Santo. Então não pode ser uma pessoa que, nós sabemos que hoje, em muitos lugares, por essa questão de ser apadrinhado, de ser alguém próximo ao pastor, de ser uma pessoa que está sempre ali, né? Tem pessoas que muitas das vezes compram cargos, tem pessoas que subornam pessoas para ser ungido, tem pessoas que recebem convites: vem para cá que você vai ser um diácono, você vai ser um pastor, você vai ser um evangelista. E muitas pessoas acabam recebendo essa unção sem antes ter esses requisitos
que a própria Bíblia indica que o diácono tem que ser. E aqui é os primeiros diáconos do Novo Testamento. Boa reputação, cheios de fé e do Espírito Santo. Então, Estevão não só tinha boa reputação, ele era cheio de fé e também era cheio do Espírito Santo. Por que cheio de fé? Por que cheio de sabedoria? Porque quando Estevão falava com aquelas pessoas, ele disputava com essas pessoas que nós falamos aqui, Cilícia, Alexandria, eram pessoas que tinham um intelectual muito grande, porque vinham de grandes faculdades filosóficas do Novo Testamento, de pensadores. Então Estevão não estava lidando com um irmãozinho da fé que mal vem aos cultos, com um irmão que não. Ele estava lidando com pessoas que tinham pensamentos filosóficos. Então, a segunda característica deveria ser alguém que tinha um conhecimento bíblico para ser levantado na obra de Deus. Não é porque aquela pessoa estava com Pedro, não é porque, não, Pedro colocou essa característica, porque deveria ser alguém que tivesse essa capacidade intelectual na palavra. Isso que está a partir do versículo 6. Alguém cheio de sabedoria, alguém que dominasse as Escrituras. Porque como vai dizer aqui, que nós lemos na nossa palavra oficial, que ele disputava, que está aqui em Atos 6, versículo 9, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, de Sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia da Ásia, e disputavam com Estevão. Por que disputavam? Porque quando Estevão pregava a palavra de Deus, e ele tinha muito conhecimento bíblico, aquelas pessoas ficavam perguntando, tentavam vir contra Estevão e atacar a sua fé, e denegrir a sua fé. Mas como ele era um homem que era cheio de sabedoria e cheio de conhecimento e de fé, eles não conseguiam com Estevão. Por que eles não conseguiam com Estevão? Olha o que está escrito aqui, a partir de Atos capítulo 6, eu convido você a analisar esse texto bíblico comigo. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo 8, Atos 6, 8. Olha o que diz aqui. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria. Vejam, olha o que Lucas coloca. Estevão tinha essas três características, não tinha? Mas olha o versículo 10, afirmando por que Estevão ele tinha conhecimento bíblico. Olha o 9. Olha o 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Por que eles não podiam resistir? Porque em todas as vezes que Estevão ia debater com eles não tinham argumento bíblico contra a tese de Estevão. Porque Estevão era cheio de sabedoria. Então, veja, ele tinha bom testemunho e era cheio de sabedoria e de fé e cheio do Espírito Santo. Então, veja, irmãos, ele é um obreiro completo. Ele tem sabedoria, ele tem palavra, ele tem conhecimento e ele é cheio do Espírito Santo. E esse ser cheio do Espírito Santo está falando de alguém que é usado pelos dons espirituais. E nós vemos aqui que no começo da igreja, os dons espirituais permeou entre a igreja. Nós vemos sinais, nós vemos em Atos 3, cura de coxo, que um homem que era paralítico. Por quê? Porque os dons do Espírito estavam fluindo sobre a igreja. Então nós, se formos olhar para a característica do diácono, que era um Estevão, ele era cheio de sabedoria, tinha bom testemunho, boa reputação, era cheio de fé e era cheio de conhecimento. Agora, será que no dia de hoje, para separar alguém, as pessoas buscam esse requisito para ungir uma pessoa? Eu digo para você que muitas vezes não.
Porque muitas vezes tem igrejas que não são céleres a ungir os seus obreiros. A pessoa não tem um preparo, aí separa aquela pessoa, daqui a um tempo, 2, 3 meses, a pessoa não está nem mais servindo a Deus, porque a pessoa não aguentou aquela unção. Ou muitas vezes a pessoa se afasta da fé, vai para o mundo, vai para o mundo com título, com carteirinha, com tudo. Por quê? Porque aquela pessoa não tinha essa característica que Pedro pediu para que os apóstolos procurassem no diácono. E eles conseguiram achar. Agora, para os irmãos terem ideia, que isso era parte da igreja, para ungir alguém ter essa característica, eu convido você a abrir comigo em Atos 16. Olha como esse jovem Timóteo, ele foi escolhido por Paulo, mas olha o requisito que Paulo ele põe para que esse jovem fosse chamado para a obra missionária. Então, eu te convido para abrir comigo em Atos 16. E nós vamos ler aqui. Só ver o versículo aqui. Bom, achei, versículo 1 e 2. Pastor Aparecido, pode ler para nós? Preste atenção no versículo 1 e 2 minuciosamente. Atos 16, verso 1 e 2. Pode ler, pastor. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra. Amém. E em Icônio. Veja, que o pastor leu, dava o quê? Bom testemunho. Então veja, Paulo chamou um jovem para a obra missionária, e aproximadamente aqui ele tinha os seus 18, 20 anos na obra, bem no começo da obra dele. E Paulo chegou lá e chamou um jovem que tinha bom testemunho. É o segundo texto que confirma que não era somente chamar uma pessoa e ungir aquela pessoa. Tem que você conhecer a vida, ver como a pessoa está, ver como que é a vida da pessoa, ver como que é a vida espiritual da pessoa, como que está. Né? Eu sei que quando eu fui levantado a presbítero, o pastor na época me chamou lá em Santos e fez uma série de perguntas. Foi mais de 10 perguntas. Fez para mim, me orientou como que seria meu chamado, qual a função do presbítero na igreja, qual a função do presbítero. Olha, Henrique, você vai lidar com vidas, não pode falar de qualquer maneira, tem que saber exortar. Então todas essas recomendações são passadas, mas antes de você ser levantado, um presbítero, um diácono, um pastor, o que for, o que seja, essas características que Pedro coloca aqui, a pessoa tem que ter. Para que ela seja um obreiro, como Paulo fala para Timóteo, que ele deve se apresentar a Deus, não é um homem, é a Deus, aprovado. Então logo, quando alguém é separado na obra, com essas características, isso mostra que a pessoa tem essas qualidades, é um obreiro aprovado como Estevão era, porque o próprio apóstolo Pedro pediu para que separassem essas pessoas com essa característica, boa reputação, cheio de fé e cheio de conhecimento e de sabedoria. Porque isso era muito importante, irmãos, na igreja do primeiro século, principalmente que a igreja estava sofrendo fortes ataques diante disso. Então, isso já deixa para nós algo muito interessante, que hoje muitas pessoas querem ser obreiros na igreja, quer ser diácono, quer ser presbítero, quer ser pastor, mas muitas vezes são pessoas que não frequentam o culto de sexta, são pessoas que não têm nenhum interesse em se aprofundar na palavra e querem ser alguém com título na igreja. Eu digo para você que se primeiro nós não se debulharmos nas escrituras, nós vamos ser um obreiro fraco na palavra de Deus. Muito fraco. No momento que, quando surgir situações em que vai haver necessidade de nós, como nós vamos ler aqui uma covarde oposição, aonde que deve haver a defesa da fé, nós não vamos conseguir fazer com exatidão, porque muitas vezes nós estamos fracos na palavra de Deus.
Aqui dizendo aqui os inimigos, uma covarde oposição, os inimigos da igreja usam de meios e escusos desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, com eles, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Por que eles não podiam? Como eu disse, porque eles não tinham argumentos bíblicos. Quando você chega em alguém que você tem um conhecimento, e alguém vem falar uma coisa que não bate com as escrituras, e você mostra o texto, irmão, peraí, isso aqui não está batendo. Irmão, mas não sei o que. Irmãos, olha o contexto. Então você vai mostrar para a pessoa que aquilo que talvez ela aprendeu, que foi passado de geração em geração, talvez pode ser algo que ela aprendeu até errado. E aquilo é libertador, que é passado. E você precisa ter esse conhecimento, como Estevão está aqui, para falar com essas pessoas. E você vai ver aqui, no ponto onde nós paramos, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Usar o suborno para iliciar homens ímpios, a fim de acuá-los com mentira. Esses adversários levaram falsas testemunhas, que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente no sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Então veja, como essas pessoas não podiam resistir ao Espírito Santo, o que aconteceu? Estevão continuou pregando a palavra, mas essas pessoas foram pegar ele numa tentativa, como coloca aqui, covarde. Subornaram pessoas, pagaram pessoas para que inventassem mentiras, falsas testemunhas, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Como eles não tinham argumentos bíblicos contra Estevão, então eles começaram peraí, se nós não conseguimos pegar ele, nós vamos mentir. Agora, eu convido você a abrir comigo em Êxodo. Nós vamos ler aqui. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 16. Êxodo 20, verso 16. Veja, acompanha o raciocínio. Essas pessoas não podiam suportar Estevão no argumento. Então o que elas fizeram? Subornaram testemunhas para mentir falsamente, fraudulentamente contra um servo do Senhor, porque ele estava se destacando na obra de Deus. Agora, veja um dos mandamentos da lei de Moisés que era proibido, e Deus abominava isso. Quem achou pode ler, por favor? Êxodo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está vendo que o pastor Aparecido leu? Isso é o que aconteceu. Como eles não tinham um argumento bíblico suficiente para refutar Estevão, eles pagaram testemunhas para mentirem contra o servo do Senhor. E hoje, no dia de hoje, isso existe. A gente pode achar que não, mas existe. Pessoas que porventura talvez não tenham crescimento na obra de Deus, o seu crescimento exponencial, e muitas vezes pode partir de pessoas que não estão crescendo também. Ela muitas vezes vai inventar uma mentira, vai inventar calúnia, vai juntar 3, 4 para falar, às vezes até coisas que não é verdade sobre você.
E muitas vezes nós estamos falando aqui de pessoas que não eram mundanas. Isso era do próprio povo que se dizia de Deus. Mas o que foi lido pelo pastor em Êxodo capítulo 20, verso 19? Não dirás o quê? Falso testemunho contra o teu próximo. Espera aí. Se nós somos servos de Deus, a Bíblia orienta. O que é falso testemunho? O que quer dizer um falso testemunho? É aquilo que não é verdade. Então, veja que muitas vezes a impressão que muitas vezes as pessoas têm é ao contrário. Isso eu ouvi um pastor contando. Olha como que é. Muitas vezes assim, eu vou ilustrar. Um certo casal estava na sua casa e entrou um rato lá e uma irmã, ela achava que o pastor batia na mulher. Porque ela viu alguns barulhos, vassourado na casa. Só que essa irmã não sabia que tinha um rato que entrou lá. E o pastor estava com o quê? Estava com uma vassoura para tentar pegar o rato e matar. E o rato, de repente, ele está dentro de casa, ele sai, vai pela porta. E a mulher vai e o homem vai atrás com a vassoura. Quem está do lado de fora vai entender o quê? Quem está do lado de fora? Vai entender o quê? Que a mulher saiu correndo e o homem está com a vassoura, o que vai entender? Que a mulher está fugindo do homem, não é isso? Mas na verdade, não era isso que estava acontecendo. Na verdade, o rato saiu para fora, a mulher saiu com medo e o homem foi atrás da mulher e do rato. Só que essa ilustração, bem simples, que eu que nunca entendeu, é também um falso testemunho. Porque alguém vai falar, tá vendo? Aquele pastor estava batendo na mulher. Mas na verdade, ele estava saindo atrás do rato. Muitas vezes, no nosso meio, o falso testemunho, eu vou dizer, eu nunca vivi isso, mas tem pastores aqui, tem pessoas que já são vividas. Pode matar a chamada, o falso testemunho pode tirar crente da igreja, pessoa que mente, inventando mentira de alguém, de obreiro, por aí. Isso pode dar danos morais até contra a pessoa. Porque depois, quando a verdade vem à tona, fica feio. E muitas vezes nós devemos tomar cuidado contra isso, de não querer atrapalhar alguém que está se destacando na obra de Deus, como Estevão, porque Estevão estava se destacando. Só que como aquelas pessoas não tinham destaque nenhum, não eram pessoas que tinham espírito, não tinham sabedoria, não tinham argumento bíblico, elas foram para a parte da carne. Que era o quê? Forjaram falsas testemunhas para mentir contra o servo do Senhor. Eu convido você aqui, nós analisamos isso aqui, está em Atos, novamente abra aí, capítulo 6, aqui no Novo Testamento, Atos capítulo 6, e você vai ver isso aqui sobre essas pessoas. Atos 6, 11 em diante. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Veja, irmão, que já começa com a mentira errada. Nós ouvimos. Às vezes você encontra a pessoa hoje que fala assim: meu irmão, você ouviu aquilo lá? Você ouviu aquilo lá? E isso é um perigo, irmãos. E muitas vezes o crente não sabe da realidade, ele sai espalhando isso aí. E muitas vezes ele espalha para um, para outro, para outro, para outro. E muitas vezes isso já está na boca de todo mundo e é uma inverdade. E essas pessoas ouviram, ou seja, ouviram de pessoas que mentiram, mas na verdade não estavam naquela situação aonde ele estava pregando o Evangelho. Porque na verdade ele não estava blasfemando e nem pecando contra Deus. Mas as pessoas, quando querem inventar uma mentira, ela se torna pior que o mentiroso. E na Bíblia, a Bíblia diz que aquele que mente tem por pai quem? O diabo. Então, essas pessoas que estavam mentindo, subornando, inventando calúnia de Estevão, quem era o pai delas? Era o diabo. Porque essas pessoas estavam sendo subornadas para atrapalhar uma pessoa que estava sendo usada pelo próprio Deus. Então tomemos cuidado com essa questão do mau testemunho ou falar fraudulentamente contra alguém. Sendo que o pastor leu aqui que a lei de Deus orienta: não dirás
falso testemunho contra o teu próximo. Então devemos tomar muito cuidado sobre uma pessoa. Esse terceiro tópico aqui, a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Em uma suma denúncia às suas traições e homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à missão, Estevão expôs com autoridade que o Espírito de Deus pusera no seu coração. Nós sabemos que o Sinédrio funcionava como um julgamento e um juízo daqueles homens contra alguém que pecasse contra a lei de Moisés. E aproximadamente o Sinédrio tinha 70 pessoas que faziam parte daquele conselho. E quando Estevão, antes deles dar a sentença, eles devem ouvir o acusado. E nós sabemos que o julgamento de hoje é assim. O acusado vai se defender do que aconteceu. E Estevão vai se defender daquelas pessoas que estavam acusando de blasfemar contra o Espírito Santo e contra Deus. E se você ler Atos capítulo 7, que está bem perto do capítulo 6, você vai ver que Atos capítulo 7 é uma das maiores, uma curiosidade bíblica, é uma das maiores pregação que existe na Bíblia, é essa. É uma das maiores pregações que existe, dos maiores sermões que existe na Bíblia, é esse de Atos capítulo 7, porque ele termina no versículo 53. Então, a partir do 7, do 1 ao 53, nós temos 53 versículos, que é a defesa de Estevão diante daquelas pessoas que estavam lhe acusando em que ele estava blasfemando. Se nós fazermos uma comparação, irmãos, de Jesus com Estevão, não temos muita diferença, porque os dois entregaram a vida pelo Evangelho. Jesus entregou a vida para salvar a igreja, e Estevão entregou a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Agora, se olharmos as semelhanças em como Estevão foi acusado de Jesus, não muda aparentemente muita coisa. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele foi acusado de blasfemar contra Deus, de dizer que era o Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi entregue à mão dos malfeitores, foi julgado por um homem que fazia muito tempo que ele estava afastado do Sinédrio. Os julgamentos não poderiam acontecer à noite, às escuras, sempre era durante o dia. Então, para alguém que é formado em advocacia em direito, quando lê, os alunos de direito, quando lê esse episódio do julgamento de Jesus, eles dizem que não foi um julgamento honesto, porque de todas as formas que nós vemos aqui, a forma do julgamento foi totalmente errada. Pegaram uma pessoa que estava totalmente aposentada do Sinédrio para julgar Jesus, mas essa pessoa era uma falsa testemunha. O julgamento ocorreu durante a noite, isso nunca deveria acontecer. Então nós vemos aqui, irmãos, que Estevão, ele foi como Jesus, julgado de uma forma injusta, e por uma acusação que não correspondia aos fatos. Porque qual era o crime de Estevão? Nenhum. Qual era o crime de Jesus? Nenhum. Qual era a acusação de Estevão? Ele estava sendo acusado de blasfêmia contra Deus e de pecar contra a lei de Moisés. E Jesus? Nós vemos que Pilatos falou: gente, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem, não vejo nenhuma acusação. Ele é inocente. E o povo gritava: não, crucifica ele, solta Barrabás. Como era costume da Páscoa de soltar um preso, o povo, ainda hoje, sei que nós não estamos em épocas políticas, mas mesmo assim o povo ainda continua escolhendo errado. O povo ainda continua escolhendo Barrabás. Então veja, o povo escolheu Barrabás, mas não escolheu Jesus. Barrabás era o quê? Ladrão.
Barrabás era o quê? Alguém que tinha cometido algo que era errado. E Jesus? O que ele fez para estar ali? Nada. Qual foi o crime de Jesus? Nada. Qual foi a acusação de Jesus? Nada. Mas o povo preferiu soltar um ladrão. O povo preferiu Barrabás, mas não Jesus. Então veja, olha como os julgamentos, até naquela época, já era totalmente desfavorável com a realidade. Como aquelas pessoas estavam enfurecidas com Jesus pelo que ele fazia, por se dizer filho de Deus, então eles quiseram, não, vamos soltar o ladrão, mas vamos crucificar o inocente. Então veja, irmãos, olha a inversão de valores. Vamos soltar o ladrão, que era Barrabás, e vamos crucificar o inocente. Jesus não tinha culpa nenhuma. Estevão não tinha culpa nenhuma. E nas duas situações, nesse paralelo, a defesa de Jesus para Pilatos foi o quê? Olha, estão dizendo que a acusação é que você se diz ser rei dos judeus. Ele diz, tu mesmo diz isso. Mas tu é rei dos judeus? Se eu fosse o meu reino, se eu fosse rei, o meu reino não era desse mundo. Porque se fosse desse mundo, os anjos estariam pelejando ao meu favor. Mas eu não sou desse mundo. Então veja, Jesus soube se defender diante de Pilatos. Ele estava sendo acusado. Estevão, eu disse e vou repetir, do capítulo 7 até o 53, é a defesa de Estevão diante do Sinédrio. Uma das maiores pregações. Aqui, falando aqui sobre o segundo tópico, cheio do Espírito Santo, a preciosa morte de Estevão. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanha êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Veja, até no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, ele viu a glória de Deus, ele viu o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. Ele estava vendo realmente isso. Isso não era uma visão, era literal. Ele olhou para o céu e viu isso na sua morte. Ele viu todas essas coisas. E quando ele disse isso, as pessoas começaram a ranger os dentes. A Bíblia usa essa expressão. Porque ficaram mais bravos ainda com ele. Veja, o jovem era cheio do Espírito Santo, era diácono, tinha boa reputação, era evangelista, fazia a obra de Deus, fazia o ídolo do Pai, tinha bom testemunho, pregava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, as pessoas eram renovadas. Ele, no momento do martírio, viu o céu aberto, mas aquelas pessoas que estavam acusando não tinham esse mesmo privilégio dele. Mas eu não quero orar por essa ótica, eu quero orar pela ótica do Evangelho. Porque mesmo Estevão passando pela preciosa morte, ele passou por um momento tranquilo. Ele não passou desesperado, ele não passou desanimado. Não, ele ficou tranquilo. O momento de Estevão, olhando para o céu, sendo apedrejado, foi uma êxtase espiritual para ele. Não foi um momento em que talvez ele sentiu dor, não foi um momento que talvez ele olhou para aquilo. Ele olhou para o céu e viu o Filho de Deus esperando ele após a sua morte. Agora, eu convido você a ler comigo o que Paulo escreveu na carta aos Tessalonicenses. E nós vamos ler aqui rapidamente a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, aonde o apóstolo Paulo vai falar da esperança daquele que morre em Cristo Jesus e da sua vinda.
1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13 e 14 em diante. 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, 15, 16. Pode ler até o 18. Quem achou pode ler, do 13 até o 18. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado como profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Amém. Aqui também, onde nós falamos daqui agora um pouco, 1 Tessalonicenses 4, 13, diz: não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também, cremos que Deus tornará a trazer com eles todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, vivos para a vinda do Senhor. Não precederemos aos que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande dado e com voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o contexto aqui do capítulo 4, aquelas pessoas que estavam na igreja de Tessalonicenses, alguns estavam morrendo de velhice e estavam ficando tristes, porque eles não tinham entendimento dessa doutrina bíblica, a doutrina da salvação. E vão falar para Paulo: Paulo, as pessoas estão morrendo, qual que é a esperança? E Paulo vai falar sobre a vinda do Senhor, o que vai acontecer para aqueles que morreram em Cristo. Então, morrer em Cristo, como Paulo diz, o que é morrer com Cristo? É lucro. Paulo diz que morrer com Cristo é lucro. Aonde ele diz isso? Lá em Filipenses. Quando ele estava preso na prisão de Cesareia, e ali ele escreveu a carta aos Filipos, dizendo para aquelas pessoas: olha, o meu prazer, o meu desejo é estar com Cristo, que é melhor. Mas se eu morrer com Cristo é lucro. Então veja, morrer com Cristo não é término de vida, meus irmãos. Porque às vezes alguém pode imaginar que quando morre a vida acaba. Pelo contrário, o corpo vai para a sepultura. Agora o espírito, esse tem dois destinos, como nós vemos na doutrina bíblica. Aquele que morre com Deus, como está em Lucas capítulo 16, a parábola do Lázaro rico, vai para onde? Aqueles que dormem e que morrem com Cristo, vai para o paraíso. Mas aqueles que morrem sem Cristo, eles vão para o Hades, para a região mais baixas, e ali estão aguardando a segunda ressurreição, para prestarem conta segundo as suas obras. Mas essas pessoas que Paulo está consolando, está falando: gente, não fiquem tristes. Essas pessoas que dormem em Cristo, eles estão com o Senhor. E isso vai acontecer na sua vida, eles estão com Cristo. Vocês não precisam ficar desesperados. Essas pessoas que morreram, elas estão com o Senhor. Irmãos, nós que estamos aqui, morrer com Cristo não é sinônimo de tristeza. Essas pessoas que estão hoje com o Senhor, que morreram, elas estão melhor que a gente. Elas estão bem melhor que a gente, que estão na presença de Deus. Agora, e para aqueles que morreram sem Cristo? Qual é a situação que eles estão? Com certeza não é uma das melhores. Eu sei que a vida termina, é o ciclo, o pó veio, o pó vai retornar. Mas o Espírito, esse tem uma finalidade. Então, isso deixa para nós que até na morte nós glorificamos a Deus. Estevão é uma prova disso, que ele não ficou desesperado. Eu sei, irmãos, que é difícil, muitas vezes, ser fiel até a morte. E muitos não querem ser fiel. Mas ele foi fiel até a morte. E o que está escrito na lição, bem aqui no começo,
no livro de Apocalipse, falando que aquele que vencer, ele vai dar a coroa da vida. Aquele que vencer, ele vai dar a coroa da justiça. Então, aquele que for até o fim. Ele fala também aqui sobre a violência dos acusadores. Os seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão. Eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus no céu. Com a fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. E levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazer o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Então veja, irmãos, que após esse episódio, nós já vemos aqui Paulo já aparecendo como um dos personagens que seria o perseguidor da igreja. Porque após o momento em que Estevão morreu, ele fez o quê? Pediu cartas para começar uma perseguição ferrenha contra a igreja. Está a partir de Atos capítulo 8. Mas nós vamos ver que o apóstolo Paulo, que antes ele era perseguidor da igreja, ele se levantou com aquela fúria, ele se levantou com violência, porque ele começou a perseguir a igreja. E se você ler comigo aqui, Atos capítulo 1 e versículo 3, o que Lucas vai dizer, que é o autor do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, convido você a abrir rapidamente, Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e nós temos aqui, a partir do versículo 8, Atos 1, 8. Quem achou pode ler. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E semearei testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em todo o Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então veja, Jesus falou que eles seriam testemunhas. Isso é no capítulo 1. Mas a partir do momento em que a perseguição veio no capítulo 8, a igreja se espalhou. Então não ficou somente em Jerusalém, Judéia e confins. A perseguição, ela levou o crescimento da igreja, porque a igreja estava presa em Jerusalém. Mas Jesus falou que eles seriam testemunha. Mas como que veio esse saimento? Veio através de alguém dizer, não, agora nós vamos sair porque está tudo bem. Não, veio uma perseguição e a perseguição distribuiu a igreja. Por isso que no Brasil, eu digo que nós não temos uma perseguição física. Nós temos ideológica, mas física não. E eu estava olhando hoje um dado do site missionário, você pode ver lá depois na internet, que é um dos maiores sites de agência missionária, que é o Portas Abertas. É um dos maiores sites missionários, e eles têm ali o Mapa Mundi. E esse Mapa Mundi tem duas distribuições. No Mapa Mundi tem os países que são mais perseguidos, onde os cristãos são mais perseguidos, e ali eles colocam duas cores, onde a cor vermelha é para perseguição em alto nível, onde matam um cristão, exterminam um cristão, e uma cor laranja, onde há perseguição, mas não é tão severa, onde é chamado, todo mundo sabe, a janela 10/40, onde são países comunistas que não se pode pregar o evangelho. Por que países assim? Porque é onde há pessoas que são ditadores, que se colocam no lugar de Deus e falam assim, aqui não pode o cristianismo. Então pessoas nesse momento agora, nesse exato momento, estão morrendo por causa do evangelho. Pessoas estão dando a vida por causa do evangelho. E no segundo Mapa Mundi, do lado, já tem uma breve perseguição na América do Sul. Para quem não sabe, a América do Sul é onde a gente vive, irmãos, que é a divisa
que tem aquela divisa, né? Aquela linha imaginária da nossa divisa com o Equador. Aqui onde nós vivemos é a América do Sul. Então, na América do Sul, já tem uma pequena perseguição começando. Agora, eu digo para os irmãos, aonde essa perseguição é mais ferrenha, na janela 10/40, esses missionários que morrem por causa do Evangelho, que estão lá pregando, aonde pessoas são torturadas, são levadas ao martírio, essa perseguição vem porque esses líderes que estão naqueles países, eles são pessoas que não aceitam o cristianismo como religião. Então o que eles fazem? Eles perseguem essas pessoas, prendendo, matando, entrando nas casas. Se você ler Atos capítulo 8, vai dizer que o apóstolo Paulo, ele entrava nas casas das pessoas, arrasando aquelas pessoas, tirando mulheres, crianças, expulsando. Nesses países é diferente. Quando eles já descobrem que alguém serve a Deus, é cristão, já é fuzilamento, já é cadeira elétrica, já morre esquartejado. Então essas pessoas já são mártires do Evangelho. Agora, nós olhamos para o Brasil e eu ouço muitas pessoas falar, olha, vai vir um avivamento, vai ser o quê? Irmãos, eu acho que era necessário, talvez, se sofrêssemos um pouco dessa perseguição aqui. Por que eu falo isso? Porque talvez Deus faria a peneira e nós veríamos a igreja crescer realmente de verdade. Porque a igreja, ela cresceu aqui em Atos capítulo 8, se espalhou, porque veio uma perseguição. Então a igreja foi obrigada a sair do comodismo, porque ela cresceu. No Brasil, o pastor Aparecido não me deu oportunidade, eu vou sair da igreja. O pastor ali brigou comigo, a irmã falou mais grosso comigo, eu não vou mais para a igreja. Irmãos, não é isso que acontece no Brasil? Não é isso que muitos pastores passam, pessoas que não são maduras na fé, dão trabalho na obra, e falam, eu estou sendo perseguido. Irmãos, nós não temos perseguição aqui. Não temos. É ideológica. Não tem nem comparação com o que os nossos irmãos passam nesses países, onde eles são fuzilados, onde eles morrem por causa do Evangelho. Talvez se perguntasse para nós aqui, quem quer ir para esse país para ser fuzilado? Nenhum de nós queremos ir, porque nós temos a nossa família, porque nós temos alguém para cuidar, porque nós gostamos. Não, eu vou para morrer. Mas aquelas pessoas que deixam família e vão, eles vão para morrer por causa do Evangelho. E alguém pode dizer, mas morrer por causa do Evangelho? Aqueles que dão a vida pelo Evangelho são mártires do Evangelho. Você acha que Evangelho, irmão, é casa, é carro, é fazenda, é mansão? Não, irmão. Evangelho é morrer, é sofrimento. Vou dar só um dado bíblico para você. Jesus morreu crucificado. Em Atos 12, Tiago morreu como? Fio da espada. Foi isso? E já queriam prender peso. Como Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Veja, estou falando do Novo Testamento. João, que escreveu o Apocalipse, ele só não morreu porque Deus tinha essa promessa para ele de escrever o Apocalipse. Que ele foi parar na ilha de Patmos preso por causa do Evangelho. Mas sabe o que fizeram com ele? Colocaram ele num caldeirão fervendo, cheio de óleo. Ele não morreu, porque ele tinha a promessa de ser o último apóstolo para escrever essa última revelação. Mas ele foi jogado no caldeirão fervendo. Isaías foi cerrado ao meio. Nós vemos que Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando a perseguição veio, eles foram jogados na fornalha. Então nós precisamos ver o nosso conceito, ou a mensagem que talvez estamos escutando está fora de harmonia com a Bíblia. Porque segundo a Bíblia, não estou falando do Antigo Testamento, no Novo, os cristãos mais padecem do que recebem de Deus. Porque a perseguição naquela época era muito ferrenha, irmãos, por causa do Evangelho. As pessoas davam a vida. Como Paulo morreu, Henrique? Paulo morreu decapitado. O que é decapitação? Perder a cabeça. Por causa do Evangelho, irmãos. E nós queremos ter vida fácil hoje. Será que nós
estamos revendo o evangelho da Bíblia, o evangelho que é pregado hoje, então não está tendo uma harmonia de acordo com o que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia está falando que os apóstolos e a igreja sofreu uma ferrenha perseguição por causa do nome de Jesus. Eu li aqui, sempre leio em Mateus 5, a partir do 10, o que Jesus falou? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem por causa do meu nome. Então, por causa do nome de Jesus, hoje, talvez alguém te olha feio, alguém te xinga. Nem é uma perseguição, é alguém que está, às vezes, alguém que não entende o evangelho. Mas em outros países, se alguém sabe que você tem uma Bíblia e serve a Deus, você morre por causa do cristianismo, porque o cristianismo é odiado nesses países. Então veja, irmãos, como é ferrenha a perseguição nesses lugares. Como foi difícil servir a Deus depois que Jesus foi assunto aos céus. A perseguição continuou. E Saulo, falando aqui, ele foi o maior perseguidor da igreja. Porque respirando a ameaça de perseguição, Saulo foi pedir cartas para perseguir os crentes que estavam em Damasco. Não foi isso? Ele foi pedir autorização. Porque ele falou, esse negócio de perseguir crente é bom. Eu vou começar a prender crente. Veja como era a perseguição no primeiro século. Era ferrenha, meus irmãos. Era difícil. Os irmãos tinham que se esconder para manter a fé. Quando ele foi no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E quando Jesus falou para Ananias, vai e ora nele. Mas ele não perseguia, eu tenho ouvido. Mas ele é um servo, um vaso importante. E olha a descrição que Deus dá. Eu não vejo escrito ali que Deus fala assim para ele, pastor Aparecido. Eu vou mostrar para ele, Ananias, que eu vou dar uma mansão, um carro, uma fazenda. Mas eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. Está escrito isso aí ou não está? Está escrito isso lá. Na chamada de Paulo, Deus falou para Ananias que Paulo vai sofrer por causa do evangelho. Quem é que quer uma chamada assim? Sabe que Deus fala para nós assim, ó, Henrique, eu vou te usar, mas tu vai aguentar? Talvez nós nem falemos, não, Senhor, não quer isso para mim não. Ô irmão, tu quer ser pastor? Ô irmão, talvez eu encontro hoje muitos pastores que conversam comigo e falam, Henrique, a última coisa que eu queria é ser pastor. Mas eu aceitei por causa do chamado. Porque o chamado de Deus é assim, tem dor, tem lágrimas, tem sofrimento, e você tem que suportar, porque ele suportou. Estamos já perto do encerramento, irmãos. E naquele mesmo momento de súplica e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança, de ódio. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Que exemplo grandioso. Estevão ainda exclamou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O Senhor não lhes impute este pecado. Cumpriu-se o que dizia a palavra de Deus. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, verso 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva vingança, nem ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. O que é algoz? É os seus adversários. Queridos, quando Jesus estava exposto na cruz, os 3 evangelhos vai deixar claro que, olha, aquelas pessoas rasgaram as suas vestes, e a de Estevão também. E eu fui estudar isso hoje. Estava vendo um estudo sobre isso. Quando tiraram as vestes de Jesus para dar aquela chicotada de Estevão para o apedrejar, na cultura judaica era sinal de vergonha, porque você está despindo uma pessoa. Então Cristo se tornou vergonha por nós. E Estevão foi tirar suas vestes e eles foi envergonhado, porque era uma cultura daquelas pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo teve as suas vestes tiradas e rasgadas, e lançava a sorte nas suas vestes. Os evangelhos vão dizer isso. Mas enquanto isso, os malfeitores faziam isso, o que Jesus falava? Ao Pai, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? E o próprio Estevão, ele diz também isso na sua morte. Senhor, não lhe imputes esse pecado. Olha a similaridade de Jesus com Estevão. No meio da sua morte, ele não estava amaldiçoando aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Então já mostra para nós
Olha a diferença do evangelho, talvez o que as pessoas têm na mente, o que elas servem, o que não é, e do que é ensinado, o que a Bíblia diz. Como o cristão deve agir no momento de leito, de sofrimento, de dor. Não amaldiçoar, não impor crime algum, mas pedir misericórdia a Deus. Foi o que Estevão falou em Jesus. Não lhe impute a eles esse pecado. Agora, eu ouço muitas vezes a pessoa falar, né, que muitas vezes a pessoa fala que o cristão, até tem louvor que fala, né, que o crente, ele não vai morrer sem a promessa de Deus se cumprir. Mas nós vemos pela Bíblia que muitas pessoas morreram mesmo sem promessa se cumprir. Moisés foi um deles. Que a promessa era para entrar na terra prometida, mas ele desobedeceu a Deus, ele não entrou. Ué, mas ele não tinha promessa? Mas morreu, irmãos. Mas olha o que diz aqui, que o comentarista colocou, no Salmo 116, 15. Preciosa vista do Senhor a morte dos seus santos. Então Deus se agrada quando um crente morre. Olha o que está escrito. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque como eu disse, morreu não é término de vida, é continuação. E aqueles que morrem em Cristo vão se encontrar com o Senhor. Terceiro e último tópico para nós encerrarmos. O sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais, de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram morte violenta. Viram, irmão? Todos os apóstolos tiveram morte violenta, tirando João, que escreveu o Apocalipse. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma pessoa profissional, e Deus nos guarde de trair o Salvador. Irmãos, o Senhor diz que aquele que negar o Filho do Homem, ele também o negará diante do seu Pai naquele grande dia. Talvez, muitas vezes, a gente faz isso aqui, ó. Vamos se dizer que a revista é uma Bíblia. E hoje a gente não vê hoje, né, irmãos, muitos crentes mais andando com a palavra de Deus. Muitas vezes é difícil. Mas vamos dizer que você está na rua, outra pessoa está com a Bíblia aqui. E muitas vezes a pessoa já sabe que você é um cristão. Mas muitas vezes, por vergonha, a pessoa faz isso aqui, ó. Para ninguém saber que ela é cristã. A pessoa está envergonhando o nome do Senhor. Ou em uma situação em que as pessoas sabem que você é cristão, como Pedro, e ele nega Jesus 3 vezes. Não, eu não andava com ele. Eu não era como ele, eu não falava com ele. E nós podemos estar negando o Senhor Jesus. Então veja que os apóstolos tiveram essa morte violenta, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. Eles foram fiéis até o fim e tiveram mortes violentas. Eu lembrei de um fato agora, que um rapaz falou hoje, que no período da Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo matou muitos judeus, tinham judeus que serviam o Deus de Israel. E aproximadamente 5 pessoas que serviam a Deus foram colocadas na parede, onde eles recebiam um abatimento por metralhadoras e tiros. E ali foram feitas a pergunta, pro filho. Olha só, irmãos, pegaram o filho primeiro. Perguntaram para o filho: você nega Jesus? Aí o pai olhou para aquilo, vendo o filho. Qual é o pai que quer ver o filho morrer? Aí o filho, por ser fiel a Deus, falou para o pai: pai, não nega não. Os 5 morreram, nenhum escaparam. Mas para onde eles foram? Qual foi o destino deles? Eles não negaram a fé, mas foram fiéis até o fim. Foram fiéis até o fim. Para nós finalizarmos, o avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças do servo de Deus
para a presença gloriosa do Espírito Santo. Renova as forças do servo de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento e alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Conclusão: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio de suas lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga. Não neguemos a Cristo. Então, irmãos, não negue o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aguente essa luta, porque você está passando fiel. Que aquele que for até o fim será salvo. Não abandone. Não faça nada, não retroceda. Mas ser fiel até o fim. E eu quero concluir esse estudo falando que João Batista, que também foi um mártir, que deu a vida por causa do Evangelho, ele foi o último profeta, como diz o Evangelho de Lucas. Ele pregou o Evangelho porque ele era a preparação do caminho de Jesus, João Batista. Mas quando aquela mulher dançou para Herodes, e João Batista incomodava muito, porque ele denunciou um adultério que estava acontecendo mesmo. E quando ouviram aquilo ali, quando dançou, o rei havia se embriagado de vinho, aquela mulher dançou, fez uma dança erótica para o rei, e o rei fez um pedido para ela. O que você quer? Qual é o teu pedido? A mulher pediu o quê? A cabeça de João Batista. Quando foi no mesmo dia, prenderam ele, cortaram a cabeça dele, isso é bíblico, e entregaram como bandeja. Agora, por quê? Porque ele era um servo de Deus, como Estevão. Então veja, irmão, João Batista teve a cabeça cortada por causa do Evangelho. Então devemos rever os nossos conceitos com uma reflexão. Qual é o Evangelho que nós temos ouvido ou pregado no dia de hoje? É o da perseguição? É o da luta? É o que o crente vai sofrer, mas no final tem a vida eterna? Ou é que tudo é um arco-íris, tudo vai bem? Pelo contrário, Jesus nos mostra que nós devemos ser fiel até o fim. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois já vamos também orar por dízimos e ofertas. Senhor, nós agradecemos por essa ministração, por esse estudo. Toma nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida. E que, Senhor, pessoas que estão aqui possam ser edificadas por esse estudo, Senhor. Eu não sou melhor que ninguém. Não estou aqui, Senhor, para dar exemplo de nada. Mas, Senhor, se formos analisar o Novo Testamento, Senhor, vamos ver que os teus filhos padeceram por causa do Evangelho. Morreram por causa do Evangelho. Sofreram perseguição por causa do Evangelho. Então, Senhor, nós sabemos que o teu Evangelho, ele não é bem visto em muitos lugares. Porque há pessoas que odeiam a Cristo. Ouvir quem Jesus é. Um dos maiores personagens mais importantes que pisou nesse mundo há mais de 5.000 anos atrás. Por isso, Senhor, o Senhor veio a esse mundo com uma missão de salvar a humanidade. Mas mesmo assim, o entregaram na mão dos malfeitores. Mas o Senhor morreu e a morte não pôde deter. Por isso, Senhor, abençoa a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Toma aqueles que vão ofertar, que vão dizimar, que vão entregar os dízimos e ofertas nessa noite. Toma nas tuas mãos, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, que, Senhor, vão contribuir para o bom andamento da tua obra. E os abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém.